Olá! Venho aqui fazer uma série de vídeos, de mini vídeos sobre o inimigo, porque este canal é cura e libertação dos engodos do inimigo, cura e libertação dos enganos, das armadilhas do inimigo, certo? Isso é o que é o engodo. Então, vou começar aqui por perguntar o que é inimigo. O que é uma coisa que é inimiga? Uma coisa inimiga é o quê? Eu vou dar um exemplo. Na nossa saúde, se nós tomarmos veneno, aquele veneno é amigo ou inimigo? Inimigo, porquê? Porque é prejudicial. Pode nos fazer ficar doente ou até matar, né? Então, inimigo é uma coisa prejudicial. Alguém prejudicial ou uma coisa prejudicial. Isso é uma coisa que é inimiga ao nosso bem-estar, saúde e estrutura, né? Estrutura a funcionar bem. Pronto. Quando o inimigo vem aqui prejudicar a nossa estrutura de funcionamento, é uma coisa inimiga. Temos vários inimigos, mas eu vou falar neste canal mais sobre um tipo de inimigo, que é o principal, né? Porque nós temos um inimigo que pode ser nós mesmos, nós somos o nosso próprio inimigo, muitas vezes, não é? Nem é preciso ter nada externo para fazer aquele gatilho, ficarmos mal, de nos prejudicar. Nós prejudicamos a nós mesmos constantemente com muita coisa, né? Pronto. Depois temos outro tipo de inimigo, que são aquelas pessoas que são perigosas. Pessoas perigosas. Se um bandido vem aqui à minha casa para roubar, matar, é perigoso, né? Essas pessoas também são perigosas. E também há pessoas que são perversas mesmo. Pessoas que às vezes lá no trabalho ou mesmo no meio familiar, às vezes, né? Tem lá pessoas que são perversas, más, que só querem recalcar, destruir porque são invejosas. Pronto, também tem aí uma parte prejudicial. Ok, pronto. E depois tem essa parte do inimigo que é o da mais pesada de todos. Que são as trevas, né? Que são as entidades trevosas, os demónios, que é Satanás com os outros anjos caídos, que é 1/3 do céu, dos anjos caídos do céu, caíram, que foram os anjos que se rebelaram contra Deus, que fizeram rebelião contra Deus. E, portanto, é desse inimigo que eu vou falar mais, porque é o que diz aqui em Judas, versículo 6. Este Judas que eu estou a ler aqui na Bíblia, que é a Epístola de Judas, do apóstolo Judas, não é aquele Judas Iscariotes, o apóstolo que sentou lá à mesa com Jesus na Santa Ceia e foi traí-lo. Não é esse Judas Iscariotes, não. Esse Judas Iscariotes foi usado pelo inimigo, pelo demónio, né? Para fazer aquela traição de entregar Jesus. E ele nunca se arrependeu. Esse foi o problema dos Judas Iscariotas. Ele nunca se arrependeu. E pronto, teve aquele final muito triste de se suicidar. Então, não é esse Judas Iscariotes que está aqui na Bíblia, só para saberem. Este Judas, este apóstolo aqui da Bíblia, Judas, que tem esta epístola, é Judas, irmão biológico de Jesus. E também quero falar de uma coisa da Bíblia, porque muitas pessoas andam a dizer que a Bíblia é só escrita por homens e é tudo mentiras. E isso é o que o inimigo faz, porque o inimigo veio para roubar, destruir e matar. E então, como é que ele faz essa destruição tão boa de forma sutil? É com as mentiras. E isso é uma grande mentira. Porque há para aí muita gente
a dizer isso da Bíblia. Isso é uma crença que foi incutida pelas trevas, pelo inimigo. Porque tudo o que está escrito aqui na Sagrada Bíblia, nas Sagradas Escrituras, é o Espírito Santo que escreve. É Deus. Através dos profetas, que falavam diretamente com Deus, e através dos apóstolos de Jesus. Porque Jesus, Espírito Santo e Deus são a Trindade de Deus, não é? São todos um. E a obra do Espírito Santo está aqui de todo este percurso, desde a criação até ao final. E todos os acontecimentos históricos da Bíblia são verdade. Há arqueólogos que já provaram tanta coisa, que já encontraram a Babilónia, tudo, que encontraram já também cientistas evidências de que muita coisa da Bíblia é verdadeira mesmo. Depois podia entrar por esse aspecto, mas podem ir ver os cientistas criacionistas do movimento da científico-criacionista. Ele lá explica tudo, como temos sido tão enganados. E depois vêm cá dizer que não, que isto aqui é tudo uma história de conta de fadas. Quem diz isso não está com o Espírito Santo, não foi salvo por Jesus e está a blasfemar contra o Espírito Santo e contra a obra de Deus, que é a salvação de Jesus. Que tudo, desde o Gênesis até ao fim, é que foi Deus que escreveu. Ele usou os homens, sim, para escrever e para ficar aqui para os homens como legado. Porque nós, sem esta palavra, somos mesmo perdidos nos engodos do inimigo. E isso vai acontecer. Vai chegar um tempo que já nem se vai ver Bíblias, porque isto está tudo a ser manipulado. E querem alterar a Bíblia com a inteligência artificial para adaptar tudo como eles querem viver as agendas trevosas. Portanto, preservem a vossa Bíblia. Parem de blasfemar contra a palavra de Deus. Isso é muito sério. Porque esse é o pior pecado de todos contra Deus. É estar a cuspir nas obras de Deus, do Espírito Santo, que estão aqui. Então aqui Judas, o apóstolo Judas, nesta epístola, ele diz, aqui no versículo 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Isto aqui explica que anjos do céu que criaram uma rebelião contra Deus, contra as leis de Deus, quiseram ir contra Deus lá no céu, deixaram a sua própria habitação, deixaram o céu, e Deus reservou na escuridão e em prisões eternas. Ou seja, muitos demónios estão no espaço sideral dali da escuridão, livres, e também por aqui pela terra, e em prisões eternas. E outros estão em prisões eternas. A Bíblia tem muitos mistérios que não revela muita coisa, porque o que é importante saber está na Bíblia. E o que não é tão revelante e importante saber não está, né? Mas isto para explicar que anjos caíram do céu. Uns ficaram aí pelo espaço sideral, na escuridão, e outros em prisões eternas. Até ao juízo daquele grande dia. Vai haver o juízo final, né? Quando Deus vai derramar a sua justiça sobre todos. Então, até lá, até esse dia, nós estamos aqui todos ainda com os demónios soltos e a influenciar a nossa vida. Tudo aqui que acontece é controlado
manipulado pelas trevas. Os governos, grandes organizações, por detrás de muitas, como é que se pode dizer, de muitas agendas que são incutidas, vêm das trevas. A maior parte, não é? E isso está a ser cada vez mais exposto no mundo dos famosos, no mundo da indústria farmacêutica, no mundo da indústria alimentar, como eles manipulam tudo de forma a que ficamos tão distraídos e prejudicados, que é o que o inimigo faz: roubar, matar e destruir. E o que eu queria dizer sobre esta primeira parte, aqui em Efésios também. Efésios no capítulo 6, no versículo 12, diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, este é o grande inimigo. É claro que nós também estamos aqui com pessoas numa cidade, com pessoas muito perigosas, não é? Psicopatas, máfias organizadas, que são muito cruéis. Mas se nós nem estamos aqui nesse círculo dessas pessoas, por isso esses nem são mesmo os grandes inimigos pessoalmente nossos, não é? Depois tem aquelas pessoas que são perversas, que são assim muito invejosas, que até vão lá procurar esses macumbeiros, essas magias para prejudicar o próximo. Mas se a gente está com o Espírito Santo, com a marca do Espírito Santo em nós, quando somos salvos em Jesus, nós somos protegidos disso tudo. E isso para dizer que o grande e maior inimigo não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, não é estarmos uns contra os outros. O grande inimigo, sim, são as potestades, os principados, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Esses são os grandes inimigos nos lugares celestiais. Então, agora que eu expliquei qual é o principal inimigo, que são as entidades trevosas, os demónios, e que aquilo é uma organização muito grande, uma hierarquia muito bem estruturada. Lá não se brinca. Lá tem muita disciplina e tem um comando de poder. E lá o trabalho das trevas não para nunca. É uma disciplina existe ali um poder que eles têm, porque eles são anjos, não é? Eles estiveram ali desde a criação, ao lado de Deus. Eles viram as coisas a serem criadas, não é? Estiveram no céu sempre ali a ver tudo. Então eles têm conhecimento sobre o que se passa nas outras dimensões espirituais. Nós não temos esse conhecimento. Nós estamos aqui com estes véus todos à nossa frente para a gente não ver o mundo espiritual, porque a gente não ia aguentar. Qualquer coisinha que nos diz, a gente já fica abalado e fica com ansiedade e depressão. Então se a gente visse o mundo nu e cru espiritual à nossa frente, como eu já vi, que aquilo não é brincadeira nenhuma, por isso eu sei o que falo, e daí eu ter pedido tanto pela verdade e pela salvação, porque aquilo não é brincadeira nenhuma, com as trevas não se brinca nunca. E ali nós não conseguimos ver, porque nós, se víssemos o que os demónios fazem, o que eles arquitetam, o que eles
E como é que é essas hostes espirituais ali das trevas, aquilo, ui, é muito pesado. Nós somos protegidos disso. É uma bênção não estar a ver isso. Por outro lado, é fácil de enganar, porque não estamos a ver o que se está a passar aqui. Esta guerra espiritual a gente não vê. Estamos aqui neste vídeo, com as plantinhas, com este cenário bonito, nesta Matrix, e aqui à minha volta está uma guerra espiritual entre o bem e as trevas. A única coisa boa, vamos dizer assim, do mal é que nos ensina a ir para a verdade. Porque nós já temos essa tendência do mal em nós. Nós já temos um ego que quer estar acima de tudo e não olha a meios para conseguir uma coisa. É o que se vê aí nesse mundo competitivo em que as pessoas passam umas por cima das outras, até muitas com perversidade mesmo, que não tem nada a ver nem com demónios. São mesmo pessoas que já têm aquela índole e ainda por cima alimentam aquilo, não querem procurar o bem. Pronto. Então, nós já temos essa tendência do mal, né? Porque nós também caímos do paraíso lá do Éden, quando nós quisemos, os nossos ancestrais, né, Adão e Eva, quiseram conhecer o mal, a sabedoria do mal. Infelizmente, estamos aqui agora com as consequências disso, mas fomos conhecer o mal. Agora, o que é que fazemos com o mal? Aprendemos que o caminho não é por aí e que nós queremos escolher o bem e agradar a Deus. Aí sim. Aí é para isso que a gente usa o mal. É para voltarmos para Deus sempre. Porque nunca compensa. O crime nunca compensa. O mal nunca compensa. Nunca. Apenas Deus compensa. E para agradar a Deus temos de estar dentro das leis de Deus. Isso é muito difícil. Porque nós temos essa tendência de ser fracos. Porque nós somos fracos no pecado, na carne, né? Nós estamos aqui muito apegados aos prazeres da matéria. E esquecemos que somos também seres espirituais. Estamos dentro de toda esta esfera espiritual que não vemos. E portanto a Bíblia adverte-nos para o que está no mundo espiritual. As potestades e os principados das trevas. Então a guerra não é contra sangue e carne, mas sim contra as trevas mesmo em si, o mal. E esta foi a primeira introdução sobre o inimigo que nos prejudica, quem nos quer mesmo derrubar, matar, destruir, roubar e é o caos mesmo que o diabo quer pôr na nossa vida. Para quê? Para nos distanciarmos de Deus. Para que ficamos aqui totalmente distraídos com essas coisas todas negativas e ficamos ali naquela depressão até nos levar mesmo até ao suicídio, sabe-se lá o quê. Aquilo é muito, muito grave o que as trevas fazem. E as trevas usam o quê? Usam muitos meios para nos atingirem. Então, isso vão ser vídeos que eu vou fazendo em minisséries de vídeos, ok? Obrigada e até ao próximo vídeo.